eu sou a professora Graça, para lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. E aí, 5º ano, tudo bem com vocês? Voltei aqui para lecionar uma disciplina que vocês amam, que vocês fazem muito bem, que vocês são... Vocês já sabem, né? Que eu sempre falo que essa sala escreve bem demais. Então, nós iniciamos o ano aprendendo alguns gêneros textuais e voltamos aqui agora para a gente dar continuidade. Nós vimos cartazes, nós vimos estatuto, né? Nós vimos outros gêneros também. E agora nós vamos falar de um artigo de opinião, que é um gênero textual que está no livro de vocês também. Um livro muito bom, né? Muito rico em textos, em gêneros textuais. Nós vamos ver o que é um artigo de opinião, quais são as características desse gênero textual, como escrevê-lo, onde a gente encontra esse tipo de texto. Combinado? Então vamos iniciar? O artigo de opinião e o exemplo. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Começou com a palavra difícil, hein? Para vocês é tranquilo. Vocês têm dicionário sempre em mãos aí, eu cansei de ver e fico toda orgulhosa com isso. Então, gente, o que é dissertativo argumentativo? Para você fazer um artigo de opinião, você tem que ter estudado sobre determinado tema, ou você tem que ter vivido ou vivenciado esse tema. Ou pode ter sido também artigo de opinião de um livro que você leu, de uma obra literária, pode também. Mas você tem que falar, escrever o gênero textual para o leitor entender que você conhece aquele assunto, que você não é inexperiente, que você sabe do que você está falando. Combinado? Onde o autor apresenta seu ponto de vista de determinado tema. Para você dar seu ponto de vista, seu artigo de opinião, você tem que saber o que você está falando. Tem que ter conhecimento de causa. E por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso de opiniões, fatos utilizados nesses textos, que tem como características informar e persuadir o leitor sobre um determinado assunto. Gente, artigo de opinião, hoje em dia a gente tem revistas, jornais impressos, né? Mas a gente tem muito por causa do avanço tecnológico nas plataformas digitais. Nós temos os blogs, né? E temos as assinaturas dos jornais online, das revistas online. Nos jornais escritos, era mais comum toda semana, ou quase todos os dias, ter um artigo de opinião lá. Podia ser esporadicamente ou uma coisa fixa. E hoje em dia também, se você for observar no jornal online, vai ter lá uma coluna de artigo de opinião de algum jornalista, de algum escritor. Mas para ele ou ela, ou vocês, ou eu, fazer um tipo de texto desse, igual eu falei, a gente tem que entender do assunto. Se não entende, vai fazer uma pesquisa para depois escrever. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos ver aqui algumas dicas para a gente escrever o artigo de opinião. Tem que ter um tema e títulos atrativos. Para quê? O título para chamar atenção, para prender a atenção do leitor, para ele se interessar pelo seu texto. Definir seu argumento e sustentar sua opinião. Você vai definir. Você vai falar sobre o quê? Como eu falei, você tem que ter conhecimento de causa, tem que entender do assunto. Não referencie a sua empresa. Você não vai falar de lugar que você trabalha, ou que você estuda. Seja curto e conciso, quer dizer, claro e objetivo. Adeque a linguagem ao leitor. Se você for fazer um artigo de opinião para educação infantil, você vai fazer na linguagem deles. Eles nem sabem o que é isso, mas vai fazer um texto que vai prender a atenção deles. Se for para uns alunos do 3º ano, também tem que ser uma linguagem mais apropriada. Agora, para alunos de 5º ano e para os outros alunos, né, das séries superiores, a gente pode fazer qualquer um texto com palavras difíceis, porque rápido vocês estão com o dicionário aí, olhando o significado das palavras. Então, a gente tem que fazer um artigo de opinião direcionado àquele público específico. É claro que estando nas redes sociais, qualquer pessoa pode ler, mas será que ela vai compreender?
Então, vamos caminhar mais um pouco? Quais são as características de um artigo de opinião? As principais são título, que eu falei que tem que ser um título que tem que chamar a atenção, prender a atenção do leitor. Ele é geralmente polêmico e provocador. Com essa, ele tem esse objetivo. Vai ter uma exposição de uma ideia e ponto de vista de um determinado tema ou assunto, né? E apresenta 3 partes: exposição, interpretação e opinião. Como deve ser a introdução de um artigo de opinião? Como é que eu devo começar a escrever? Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, gente, no início do texto, que é a introdução, nessa introdução, o leitor, né, o público que vai ler o seu artigo de opinião, tem que prender a atenção dele, porque ali já tem que saber do que você vai falar. Se você vai falar de trânsito, de educação, de saúde, de alguma doença, da dengue, de chuvas, da poluição, se você vai falar da alteração do clima, se você vai falar da Amazônia, que está sendo tão discutido agora, né? O desmatamento da Amazônia. Então, você tem que ter um primeiro parágrafo lá, a introdução. O leitor vai ler e falar, ele vai falar sobre isso. Deixa-me ver o que ele pensa sobre isso. Caminhando mais aqui um pouquinho. Esse texto aqui, esse artigo de opinião, é de um escritor. Eu coloquei ele aqui para a gente ler, né? Ele é simples, claro, objetivo, mas tem o que a gente precisa nele. Basquete à meia-noite. O título está chamativo, está assim, trazendo principalmente, né, para meninos, meninas que gostam de esporte. Basquete à meia-noite. Por que o basquete é à meia-noite? Será que é praticado num país onde o fuso horário é diferente daqui do Brasil? Será que eles fazem esse esporte à noite porque eles trabalham de dia? Por que acontece isso? Então, vamos então ler aqui, olha. Vamos lá. Os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil. Opa, já vai falar de violência aqui, quero ver o que vai acontecer. Batizada de basquete à meia-noite, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça. O que o Ministério da Justiça falou? Pela primeira vez em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente, que só subia, e caiu 5%. Isso é um número significativo em se tratando desse tema aqui, tá, gente? Os especialistas atribuem parte da explicação da queda dessa violência a uma série de projetos educacionais lançados nos bairros contaminados pela violência. Entre eles, o basquete noturno. O basquete é apenas uma isca, é apenas uma desculpa, é apenas vamos ver aqui, ó, um atrativo. Para atrair as gangues, nossa, gangue, gente, gangues, coisa séria. São feitos campeonatos pela madrugada, acompanhados por animadas torcidas, justamente no horário em que eles costumam se esmurrar, esfaquear ou disparar tiros. Infelizmente, é realidade de muitas cidades, até no nosso país, infelizmente, né? Em muitos lugares no mundo. Mas nós vimos aqui uma posição para melhorar essa situação. Mas para participar do campeonato, o jogador, esse que estava aqui na gangue, ó, deve se submeter a programa de treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos civilizadamente. Não é, ele me xingou, eu vou xingar. Ele me chutou, eu vou chutar. Ele me bateu, eu vou bater. Não. O psicólogo vai dar a ele toda uma estrutura para ele repensar esses comportamentos, para ele saber se comportar, para ele participar desses jogos, ser inserido na sociedade novamente, como uma nova pessoa, né? Porque estava numa gangue perigosa ali, agora ele vai ser aceito como uma nova pessoa, que mudou o estilo de vida. Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras e gangues, Nova York. Nós estamos falando de fatos que acontecem em Nova York. Estados Unidos. Virou um laboratório educacional contra a violência. Quer dizer, apesar de ter as maiores faculdades do mundo, tinha esse problema de criminalidade lá, de gangues.
Então, o que as autoridades fizeram? Eles apostam na ideia de que a violência é um comportamento que se aprende. Logo, cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula ou treinamento profissional. Deu aqui a opinião dele. Quem escreveu esse texto foi Gilberto de Menstein, da Aprendiz do Futuro, da editora Ática. No texto que nós lemos, nós observamos que houve título, Basquete à Meia-Noite, polêmico, provocador, porque fez a gente pensar por que aquele jogo é essa hora. Exposição de uma ideia? Sim, teve. Exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto? Também. Interpretação e opinião. Vamos ver aqui, ó. Título, Basquete à Meia-Noite. Falei que a gente tinha que pensar por que acontecia à meia-noite. Exposição de uma ideia sobre determinado assunto. Olha aqui, os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil, batizada de Basquete à Meia-Noite. A experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo Ministério da Justiça. Quer dizer, assim que o Ministério da Justiça transmitiu essa informação de que houve uma queda, né, nessa criminalidade, eles investiram mais. Teve o título, a introdução, teve a exposição e teve a opinião. Aqui, olha a opinião. Eu tirei aqui entre aspas, que eu tirei igualzinho estava escrito lá. Cabe aos educadores inverter o aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula, treinamento profissional. Podia ter falado outra coisa também. Cabe à sociedade, às famílias, né, se associarem a esses projetos, ajudarem. Podia ter exposto outra opinião, mas ele falou isso aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Tem dois menininhos aqui, olha, falaram assim, vamos botar o papo em dia? Vamos sim. Você aprendeu o que é artigo de opinião? Ah, vamos deixar isso para os alunos do 5º ano. Eu também acho, porque o 5º ano é fera em produção de texto. Vamos ler o início de um artigo de opinião e continuar a escrever. Gente, são duas, eu estou deixando aqui 2 inícios para vocês escolherem. Eu não vou ver esses textos agora, mas eu confio que vocês vão escrever. Porque além de vocês serem ótimos em produção de texto, vocês gostam de escrever. E vocês já compreenderam que isso é bom para vocês. É sobre educação, né? Educação escolar no Brasil. Aí eu fiz começo aqui, ó. A educação escolar no Brasil é um tema muito importante para ser tratado nesse congresso de educadores do país inteiro. Quer dizer, na introdução eu já falei que vai ter um congresso de educadores para falar sobre educação no Brasil. Como nós vimos muito, vocês viram história, geografia, também nos textos que a gente vê de língua portuguesa e produção de texto, há diferenças de desigualdade social no nosso país, né? A gente viu que tem muitas crianças que não têm acesso à escola, não têm escola, precisam trabalhar para ajudar os pais, vocês sabem disso. Então, a desigualdade social é muito grande. Então, embasado nisso, vocês vão escolher ou esse tema ou esse aqui, ó. O trânsito no Brasil hoje. Dirigir nos dias de hoje no Brasil é um ato de extremo risco. Você viu trânsito, é um título. Dirigir no Brasil é um ato de extremo risco. Prendeu sua atenção? Por quê? Olha uma imagem aqui também. Aí vocês escolham um desses 2 e terminem esse artigo de opinião. Quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, a gente vai ter um momento de compartilhar, de vivenciar tudo isso aí. Combinado? Tô deixando também, gente. Aqui, ó. Esse me perdoem que esse do trânsito eu fiz o primeiro parágrafo também. Ó. Dirigir no Brasil nos dias de hoje é um ato de extremo risco. Parece até exagero da minha parte, mas quem enfrenta todos os dias o trânsito do Brasil sabe que estou querendo dizer. Apesar de possuirmos um código de trânsito com leis pré-determinadas e aprovadas, tem muitas leis, né? Tem bafômetro, quem corre muito, que avança sinal, por todas as instâncias responsáveis, e por mais que se tente seguir à risca todas as leis das regras de trânsito, na atualidade, sempre deparamos com irresponsáveis, estressados e sem nenhum tipo de comprometimento com as leis e regras do trânsito. Os 2 primeiros aí, para vocês terminarem. Você sabe que isso acontece? E aí? O que pode ser feito para melhorar essa situação?
Lá nos Estados Unidos foi a campanha educacional, né? Através dos jogos, através do esporte. E aqui no Brasil, sobre o trânsito, sobre a educação, o que pode ser feito? Vale vocês pesquisarem para continuar o texto? Vale. Já é para entregar agora? Não. Vocês vão deixar registrado no caderno, porque no nosso retorno nós vamos ver. Mas eu confio que vocês vão fazer. Além disso, eu estou deixando aqui algumas páginas do nosso livro de gramática, do nosso livro de produção de texto, me perdoe. Páginas 37, 38, 40 e 41. Tá bom, gente? E concluir o artigo de opinião dessa videoaula. Vocês têm a opção de escolher um dos dois que eu deixei aqui, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo.